Videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a editora e livraria do povo de Deus. Em todo o território nacional você encontra uma CPAD, uma livraria da CPAD. Ali você compra livros, revistas, bíblias, comentários bíblicos e todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. A loja da CPAD aqui em São Paulo agora, ela está na rua João Tobias 360, no Belenzinho, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Portanto, ali na CPAD você procura o pastor Jefferson, Moisés, toda a sua equipe. Também no térreo do novo templo da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, você tem a livraria da associação. Ali você vai encontrar o Alex e o pastor Silas para te receber com muito carinho. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, nosso amigo e parceiro aqui do canal, onde você compra com um clique, você faz o seu pedido e recebe aí no aconchego da sua casa. Quando você compra na Provix, a livraria online do pastor Fernando, você está cooperando diretamente aqui com o nosso canal. Portanto, vale a pena você crescer na graça e no conhecimento, adquirindo materiais evangélicos adequados e apropriados à nossa fé. Quero agradecer já aqui aqueles que têm orado por nós, muitos amigos, irmãos, colegas, pessoas que estão orando aqui pelo nosso canal, por esse trabalho. Agradecer o apoio da minha esposa, irmã Raquel, da minha família, e também agradecer irmão Reginaldo Aparecida Amaral, que tem nos concedido esse espaço para a montagem do nosso estúdio provisório. Que Deus abençoe o irmão Reginaldo e sua família. Deus abençoe também, quero agradecer irmão Josué, marido da Marilena, que tem sido um braço amigo, tem nos ajudado aqui no canal, né, com tablado, com iluminação, uma pessoa muito disponível, né, para o reino de Deus. Deus abençoe, irmão Josué, e todas as pessoas que têm nos apoiado. Se você quiser mandar o seu Pix, aqui embaixo tem o número do celular, que é a chave Pix, o DDD é 11, e se quiser também pode ser um patrocinador aqui do nosso canal. Entra lá no nosso e-mail, é albruno@yahoo.com.br, albruno@yahoo.com.br, e venha ser um patrocinador aqui desta obra. Isso é muito importante. Não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, isso é importante, deixar o seu comentário para que o YouTube mande esse vídeo para mais longe, para mais pessoas. Então, deixa aqui embaixo um bom dia, uma boa tarde, uma crítica construtiva, alguma observação. Isto é muito importante. E incentive as pessoas a se inscreverem no nosso canal. Queremos, até o final desse ano de 2024, chegar à marca de 5.000 inscritos. E para isso eu preciso da sua oração e da sua divulgação, seu incentivo a outras pessoas a assistirem as aulas, as videoaulas, a assistirem o canal e se inscreverem no canal. Isso é fundamental, tá bom? Deus te abençoe já antecipadamente pela atenção e por nos atender no nosso pedido. Vamos lá então, estamos na lição 5, 3 de novembro de 2024, a lição de jovens do quarto trimestre de 2024. Ela é comentada pelo pastor Marcelo Oliveira, chefe do setor de educação cristã da CPAD. Ele é licenciado em letras, acadêmico em psicologia, é pastor auxiliar em Augusto Vasconcelos, no Rio de Janeiro, é bacharel em teologia, enfim, é um homem preparado para nos ensinar a palavra de Deus. Vamos ver, lição 5, proteção contra a preguiça. Texto principal, Provérbios 12, 27, o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem
é ser diligente. Resumo da lição: a preguiça nos paralisa, mas o trabalho e a diligência nos fazem perseverar. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, compreender a advertência bíblica contra a preguiça. Segundo objetivo, mostrar as consequências da preguiça. E, por último, saber como podemos nos proteger da preguiça. O texto bíblico se encontra em Provérbios 6, do versículo 6 ao 11, o capítulo 24, do versículo 30 ao 34, e o capítulo 26, do versículo 13 ao 16. Vai ter com a preguiça, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo-o, recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos, outro pouco, para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de a levar à sua boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem respondem. Terrível, né? Esses textos bíblicos que lemos. Vejamos. Vamos ver nessa lição a advertência do livro de Provérbios quanto à preguiça. Veremos que a palavra de Deus tem muito a nos ensinar a respeito desse assunto. Assim, à luz do texto bíblico, que serve de leitura bíblica em classe, conceituaremos a preguiça. Faremos uma distinção entre o que ela é e o que ela não é. Finalmente, vamos refletir sobre algumas formas básicas de se prevenir a respeito da preguiça. Que haja zelo e fervor em nossos corações no lugar da preguiça. Então, vai ser um assunto conturbado. Se prepara. Primeiro, uma advertência contra a preguiça. Primeiro, coloca aqui embaixo, né, um comentário. O que você acha da preguiça? Você é preguiçoso? Você é jovem, adolescente, solteiro? Como é que você lida com a preguiça? Coloca aqui embaixo. Escreve alguma coisa aí embaixo. Eu não sou preguiçoso, eu gosto de trabalhar, eu gosto de estudar, ou eu amo dormir, eu sou preguiçoso mesmo. Enfim, coloca aí, eu vou gostar de ler a sua observação. Uma advertência, então, contra a preguiça. Informações iniciais. O livro de Provérbios tem muitas advertências de caráter prático na vida dos jovens. No capítulo 6, dentre muitas advertências, vai do versículo 1 até o 19, priorizaremos a advertência contra a preguiça, que vai do versículo 6 ao 11. Correlacionaremos esta sessão
com a de Provérbios, capítulo 24, do 30 ao 34, que traz uma admoestação, uma advertência contra o preguiçoso. E vamos ampliar essa advertência por meio de um retrato irônico que o sábio faz a respeito do preguiçoso. Então, o que Salomão fala sobre o preguiçoso? Qual é a ironia? Vejamos. 2. Provérbios 6, do 6 ao 11. A advertência contra a preguiça traz, na verdade, o estímulo à prática das virtudes da diligência e do trabalho. Então, na verdade, é um incentivo a que as pessoas sejam diligentes, né? Que as pessoas sejam trabalhadoras. Esse é o contraste. Uma vez que a preguiça contraria a ambos. A preguiça, ela é o contrário de diligência, né? De a pessoa fazer as coisas com afinco, e a preguiça ela é contrária ao trabalho. Quem trabalha não é preguiçoso, né? Eventualmente, final de semana, feriado, você ficar na espreguiçadeira, você ficar meio à la vontade, é normal. O que não é normal é a pessoa ficar de segunda a segunda sem fazer nada, só dormindo, comendo e bebendo. Aí não é normal, mas tem pessoa que acha que é normal. Por isso, o sábio, o escritor de Provérbios, se volta para a natureza, né? Vai buscar um ensinamento ilustrativo na natureza. E por meio da observação da formiga, que é um ser minúsculo, ele ensina lições de diligência e de trabalho. Diligência é perseverança. As formigas nos ensinam zelosa organização. As formigas são organizadas, mesmo que não tenha um chefe. Elas não têm um líder, elas não têm um chefe, mas elas são organizadas, elas trabalham em conjunto. Ela nos ensina uma dimensão muito consciente do tempo de trabalho e do descanso bem recompensado. O sábio, então, pergunta ao preguiçoso, ao seu leitor preguiçoso, a fim de que ele faça uma autorreflexão de sua condição. Tá? A partir da fala do escritor, ele quer que o leitor ele reflita sobre a sua vida, sobre a sua condição. E ao final da sessão, ele arremata, ele conclui: a pobreza se abaterá inesperadamente sobre o preguiçoso. Então a pobreza vai cair como um pedregulho na cabeça do preguiçoso, da pessoa que não faz nada. Provérbios 24. Provérbios 24, de 30 a 34, traz a observação do sábio a respeito do campo do preguiçoso, aonde ele deveria trabalhar. E o que ele contempla? Total desordem e ausência de diligência. Ausência de diligência. Tudo desorganizado. Diante, então, dessa reflexão, desse quadro do que ele contempla, o sábio conclui mais uma vez: a pobreza virá sobre o preguiçoso de forma inesperada. Quando menos ele espera, a pobreza cai na cabeça dele. Em Provérbios 26, o sábio faz uma ironia a respeito das desculpas do preguiçoso. O preguiçoso, ele sempre tem uma desculpa. Desculpas do preguiçoso contra ser diligente e trabalhador. Então, qual é a desculpa do preguiçoso? Um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Então, ele joga a culpa, ele acha uma desculpa para não trabalhar. Fala que há um leão nas ruas. O preguiçoso não levanta da cama, não tem coragem de levar a mão à boca. O que significa isso?
não tem coragem nem de preparar algo para comer, tá? Não consegue levar a colher de comida na boca, de tão preguiçoso que a pessoa é. E ainda diante de 7 pessoas que respondem bem, ele se acha sábio. Além de tudo, o preguiçoso se acha inteligente, se acha melhor que os outros, se acha o dono da verdade. Ou seja, o preguiçoso entra num processo de negação. Ele nem sabe, ele nem tem consciência do mal que ele está fazendo a ele mesmo. Ele não enxerga, ele está cego pela ilusão e pela preguiça. Então, que consequência material a preguiça traz de maneira inesperada? Traz a pobreza. Tá? Traz a pobreza. Essa é a consequência material imediata para o preguiçoso. Ele vai ser pobre. Ele já é pobre espiritualmente, agora vai ficar pobre também materialmente. Número 2. A preguiça e suas consequências, os males que ela traz. Primeiro, conceituando a preguiça. O que é, na verdade, preguiça? Vamos ver o conceito. De maneira geral, a preguiça tem a ver com aversão ao trabalho. A pessoa não suporta nem ouvir falar a palavra trabalho. Um estado de prostração. A pessoa não faz nada, a pessoa fica prostrada o tempo inteiro. Morosidade, é lenta, tudo que você fala, a pessoa demora para fazer, ela é morosa, ela é lenta, ela é lerda. E lentidão, tudo dela é devagar, quase parando. Então, isso aí é de maneira geral. Do ponto de vista psicológico, segundo a psicologia, tem a ver com uma indisposição crônica para realizar atividades corriqueiras. Então, é uma indisposição crônica, a pessoa está prostrada, paralisada. Pode se revelar como a aversão à ideia de disciplina e ordem, e também pode ser um sintoma que revela um problema orgânico. A pessoa está doente e ela não sabe. Além disso, com a preguiça, é possível desencadear sentimentos como tédio, melancolia. Imagina, a pessoa desenvolve esses sentimentos de tédio, nada está bom, está tudo chato, de melancolia, parece que a pessoa está permanentemente drogada, melancólica, e a partir de uma combinação de fatores orgânicos e ambientais, ela pode desenvolver também a depressão. A pessoa entra em estado de depressão, a coisa fica mais grave. Quem nunca sentiu aquele sentimento de vazio ao tomar a consciência da perda do tempo por causa de uma prostração causada pela preguiça? Quando esse estado se torna crônico, até mesmo a saúde é afetada. Então veja que a preguiça, passando por vários momentos, ela chega à depressão. Número 2, o que não é preguiça? Então, conceituamos o que pode ser a preguiça e agora o que não é preguiça. É muito importante ressaltar aqui o que não é a preguiça. Descansar não é preguiça. Então, descanso é normal. Muito pelo contrário, descansar é um princípio bíblico. Até Deus descansou depois de fazer toda a terra e tudo que nela há. É um princípio bíblico descansar. Se esse princípio for ignorado, levará o ser humano à exaustão física e mental. A pessoa, uma hora, vai explodir, ela vai parar, ela vai endoidar. Também não podemos confundir a preguiça com causas orgânicas, físicas.
Às vezes, o que muitos entendem por preguiça tem a ver com a ausência de nutrientes provenientes de uma alimentação pouco saudável, ou ausência do tempo necessário de um sono reparador, ou até mesmo uma disfunção química na produção de hormônio em nosso organismo, que tem a ver com disposição e vitalidade. Portanto, nem tudo é preguiça. Às vezes é uma doença orgânica, às vezes é uma disfunção química no funcionamento, né, do organismo, às vezes é falta de nutrientes, enfim. Isso aí tem que se passar pelo médico para se descobrir o que está acontecendo. Então, o que não é preguiça. A preguiça paralisa seu desenvolvimento. Isso aqui que precisa tomar cuidado. A preguiça contra a qual a Bíblia adverte paralisa o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento afetivo, o desenvolvimento acadêmico e o desenvolvimento profissional do jovem. A preguiça paralisa a pessoa em todas as áreas. Ela liquida o senso da responsabilidade na vida. A pessoa não tem responsabilidade com nada. Ora, se entramos num modo mórbido de inatividade, de não fazer nada, infelizmente sofreremos consequências sérias em nossa vida. Por exemplo, a nossa vida devocional, nosso relacionamento com Deus, depende do senso de responsabilidade em manter certa disciplina, como, por exemplo, a disciplina da oração, a disciplina da frequência à casa de Deus, a disciplina em nos relacionarmos com os nossos irmãos. Tá? Então, a pessoa não tem essa responsabilidade. Nossa disposição para o relacionamento social tem a ver com investir atenção e tempo com o próximo. Então, se eu não tenho esse compromisso com ninguém, né, isso é causado pela preguiça. Ela vai paralisar os meus relacionamentos. Atingir o objetivo de passar um concurso importante ou vestibular, a fim de entrar numa boa faculdade, tem a ver com manter o foco para atingir o objetivo. O sucesso profissional, por exemplo, depende da disposição em fazer o melhor sempre. Então veja que a preguiça vai paralisando tudo na vida da pessoa. A preguiça, como uma disposição mórbida, uma disposição doentia, ela sabota tudo isso. Ela destrói tudo isso. Não por acaso, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo exorta sobre não ficar ocioso e trabalhar para comer o próprio pão. A pessoa tem que desenvolver a atividade, tem que trabalhar para ganhar o seu sustento e não faltar zelo e fervor na vida. Romanos 12, 11. Então, o que lemos em Provérbios 6, 24 e 26 está alinhado com o que o apóstolo Paulo ensinou e com a realidade da vida. A vida é isso, é viver, é trabalhar, é ir para cima, tá? É ter foco, é conquistar. A vida é atividade, não é paralisia. E a preguiça paralisa. Paralisa a pessoa e paralisa todos os projetos envolvidos na vida da pessoa. Então, o que a preguiça pode paralisar? Ela paralisa o nosso desenvolvimento espiritual, nosso desenvolvimento afetivo, nosso desenvolvimento acadêmico e paralisa o nosso desenvolvimento profissional. Veja as consequências da preguiça na vida de uma pessoa. Número 3. Então, se já sabemos tudo isso, como
se proteger contra a preguiça? Primeiro, desenvolvendo o senso da responsabilidade. Como é que eu faço isso? Ele diz, não há um passo a passo para vencer a preguiça, não há uma receita de bolo. Contudo, construir um senso de responsabilidade é um bom início. A pessoa se comprometer com ela mesma a ser responsável. Esse senso de responsabilidade tem a ver com a clareza do propósito de sua vida. Você conseguiria responder qual o propósito da sua vida? Onde você quer chegar? O que você quer viver? O que você quer para a sua vida? O senso de responsabilidade tem a ver com a consciência que temos da vocação da nossa vida. Para que nós estamos aqui? De acordo com isso, é que teremos motivação para levantar todo dia a fim de fazer alguma coisa. Eu tenho que ter um propósito na vida, eu tenho que ter um objetivo na vida. De acordo com Provérbios 6, o preguiçoso não tem motivação para se levantar. Provérbios 6, 9 e 10 e o capítulo 24, 33 de Provérbios. A pessoa não tem por que levantar, não tem motivação. Assim, algumas perguntas assertivas para serem respondidas com sinceridade podem ser feitas a nós mesmos para criar esse senso de responsabilidade. Primeiro, qual é o propósito da minha vida? O que eu quero da vida? O que eu desejo que Deus pense a meu respeito? Deus está olhando para mim. O que eu quero que Ele pense a meu respeito? Que eu sou um Zé Ninguém? Que eu sou um preguiçoso? Que eu não sirvo para nada? Que legado eu quero deixar para as pessoas com as quais eu me relaciono? Se você morrer hoje, o que você vai deixar de valores para as pessoas com quem você convive? O que elas vão pensar de você depois da morte? Que senso de responsabilidade o do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios 9,16. Então ele tinha esse propósito na vida. Ele ia pregar o evangelho. Doa quem doer. E doa a ele mesmo. Ele falou, não, eu tenho esta obrigação de pregar o evangelho. Esse era o propósito de vida do apóstolo Paulo. Número 2, protegendo-se contra a preguiça, cuidando do corpo, com o senso de responsabilidade estabelecido, quando você passa a ter responsabilidade, agora devemos fazer a manutenção do nosso corpo para executar a nossa responsabilidade. Devemos cuidar do nosso corpo. Uma coisa que geralmente nos descuidamos na juventude é com o nosso corpo e com a alimentação. Também nos descuidamos com o condicionamento físico e nos descuidamos com o sono. Se não nos alimentamos bem e de maneira saudável, não teremos os nutrientes adequados para dar conta da nossa responsabilidade. Nós precisamos estar bem alimentados, bem nutridos. Também, se não cuidarmos do nosso condicionamento físico, teremos problemas físicos e falta de mobilidade para dar conta de uma rotina. Efésios 5:29. Então, precisamos cuidar do nosso corpo, ou frequentando uma academia, ou fazendo uma atividade ao ar livre, cuidando da nossa massa muscular. Também não é possível dormir tarde, acordar cedo e render bem ao longo do dia. Precisamos orar, e precisamos dormir um pouco mais cedo. É impossível, o sono é precioso
para a nossa recuperação após um dia de trabalho e de estudo. É necessário descansar adequadamente. Por isso, a recomendação é: alimente-se de maneira saudável, trate de seu condicionamento físico e durma num horário regular em que o seu corpo descanse e se restabeleça para uma nova rotina. Seu corpo agradecerá e sua mente ficará mais leve. A preguiça faz pesar o corpo e a mente. Então, cuide do seu corpo, cuide da sua mente. Número 3, estamos chegando ao final da lição 5. Cultivando uma rotina saudável. Observe a natureza, o exemplo da formiga, que foi citado em Provérbios 6, ele nos mostra como seu ritmo e tempo são harmoniosos. Há uma harmonia. Olhe para as 4 estações, outono, inverno, primavera e verão, ou seja, olhe para a natureza. Independentemente do que ocorra no mundo, esse ciclo acontecerá. Então, independente de qualquer coisa, vai vir o frio, vai vir o verão, as estações elas vão passando. Devemos aprender com a natureza. Ora, a rotina, o dia a dia, não é para nos oprimir. Pelo contrário, é para nos dar maior liberdade, para escolher as melhores opções que estão diante de nós. Então, nas nossas rotinas, nós temos opções a serem escolhidas. Nenhum atleta chega ao objetivo sem uma rotina. Rotina de treino, rotina de cuidado com o corpo. A rotina ela é boa. Criou-se uma mentalidade equivocada hoje em dia de que a rotina, a gente tem que sair da rotina, que a rotina é ruim. Não, tem o lado bom da rotina. Tá? A gente precisa trabalhar, precisa estudar, e isso tem que ser feito todo dia, rotineiramente. Nenhum escritor publica um livro sem rotina básica, sem repetição. Nenhum artista desenha uma tela sem uma rotina que se enquadre à sua realidade. Todo dia ele pinta. Lembremos-nos que o primeiro capítulo de Gênesis mostra um Deus que trabalhou com rotina. Deus, ele gosta da rotina. Em Números, ele ensinou o seu povo a se organizar e desenvolver uma rotina. Números 1 e 2. A rotina é um grande antídoto contra a preguiça. E Deus espera que nos organizemos por meio de uma rotina saudável, tanto por dentro quanto por fora. Então, nós precisamos desenvolver uma rotina cuidando do nosso ser interior e cuidando do nosso ser exterior. Então, com o que podemos relacionar o senso de responsabilidade? Podemos relacionar com o propósito de vida. Tá? E aí ele fala, cultivando uma rotina saudável e cuidando do corpo. Assim, nós vimos proteção contra a preguiça, lição 5, de 3 de novembro de 2024, de jovens. Que Deus te abençoe e te guarde. Não se esqueça, deixe aqui o seu gostei, se inscreva no canal, ajude-nos a chegar aos 5.000 inscritos, orando e incentivando as pessoas a se inscreverem aqui no canal. E deixe aqui um comentário. Você é preguiçoso? O que você acha da preguiça? Como é que você se sente quando está muito preguiçoso? Escreva aqui, eu vou gostar de ler os seus comentários. Um abraço, a paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.